Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual nos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores e senhoras vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho na presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Salmo, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Moção de apoio número 14/2025, autor vereador Neri Xavier. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL/73/2025, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Indicação de número 330 e 331, autor Antônio Manuel. Indicação de número 332 a 333, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 334, autor Antônio Manuel. Indicação de número 335 a 336, autor Valdeci Bittencourt. Indicação de número 337/2025, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 338/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 445/2025, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 446/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 447 e 448, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 449/2025, autor Daniel Formentin Bonifácio. Requerimento de número 450 a 451, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 452/2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 453/2025, autor Daniel Formentin Bonifácio. Requerimento de número 454, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 455/2025, Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência, número 188/2025. Justifico a ausência do vereador Miri D'Agostin, conforme artigo 99 do parágrafo único do inciso 3 do regimento interno da Câmara, do dia 8 de julho de 2025, da sessão plenária na Comissão Especial Temporária para a construção do túnel do Morro dos Cavalos. Criciúma, 8 de junho de 2025. Sérgio Pacheco, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará o uso da tribuna livre por solicitação do vereador Amaral Bittencourt, o senhor Osley Carlos Valtobrar, representante do Grupo de Apoio aos Diabéticos, para explanar sobre o funcionamento da associação, com atendimento personalizado e gratuito às pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e 2. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Convido o vereador proponente para que faça o uso da palavra, dando as boas-vindas ao nosso convidado. Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora, colega Marquinhos Machado, vereadora Gorete Goroli, aos colegas vereadores, queremos agradecer ao Osley, que é presidente da GAD, Grupo de Apoio ao Diabético, que hoje vamos ter o privilégio de ouvir você, que está fazendo um excelente trabalho lá na GAD, e vai poder explanar aqui para os nossos colegas vereadores e também para quem está nos ouvindo. Muito obrigado pela sua presença, Osley. Obrigado. Inicialmente, não sei se eu tomo aquele púlpito ali, eu fico aqui mesmo, né?
Então, tá certo. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Osley, tá? Eu sou presidente e fundador do GAD, o Grupo de Amparo aos Diabéticos, tá? E eu quero apresentar para vocês o que o GAD, essa instituição, tá, proporciona à população de Criciúma. Nós fundamos a instituição em novembro de 2018, tá? Para início das atividades em 2019. Não tínhamos ideia da pandemia, né? Começamos, então, juntamente com a pandemia, que foi já um contrave para a gente poder estabelecer ou fundar nossos trabalhos. Mas, enfim, a gente proporcionou e está proporcionando ainda o seguinte apoio às pessoas com diabetes. As pessoas que não têm condições de suprir a própria doença, tá? O que elas fazem? Elas têm que recorrer a algum meio, tá? Ou ao serviço público, né? Ou, digamos assim, a assistências sociais. Nós damos apoio às pessoas que têm diabetes de qualquer tipo 1, tipo 2, gestacional, tá? Indiferente de raça, cor, credo. Essas pessoas vão até o local, fazem seu cadastro e, mediante daí, a assistência social, é feito o quê? É feito uma avaliação, tá, para ver se a pessoa realmente tem a real necessidade de ser atendida. Se, porventura, ela for atendida, ela vai começar a receber os seus auxílios. Como que funcionam esses auxílios? A gente dá o suplemento alimentar, tá, que não é cedido por nenhum órgão, tá? Alguns medicamentos que não são fornecidos pelo SUS e nem pela Unesc, tá? E também entregamos cesta de produtos para controle glicêmico. O que é essa cesta de produtos para controle glicêmico? A pessoa que não tem diabetes pode pegar qualquer tipo de cesta básica na FASC, exemplo, né, com o devido cadastro. Ali a gente fornece também essa cesta de produtos para controle glicêmico da seguinte modalidade. Vamos dar um exemplo rápido aqui. A pessoa não pode comer um arroz normal, teria que ser um arroz integral. Não pode comer feijão, teria que ser a lentilha. Tá? Não pode comer a sardinha, teria que ser o atum. Tá? Então, tem também na cesta de produtos de controle glicêmico a gelatina dietética, o pudim dietético, né? Enfim, toda essa parte, digamos assim, dietética para a pessoa com diabetes. Logicamente, se essa pessoa começar a fornecer para toda a família essa cesta nutricional, logicamente não vai durar o mês inteiro, vai durar apenas 1 ou 2 semanas, né? Mas a gente dá conforme para a pessoa se manter durante o mês inteiro essa cesta de controle glicêmico. Nós estamos atendendo, começamos atendendo, logicamente, com 0 pessoas, né? Foi crescendo automaticamente. Nós estávamos com 49 pessoas sendo atendidas, nós queríamos chegar à casa das 100 pessoas atendidas na instituição. Porém, né, com o custo elevado de medicamentos, suplemento alimentar e, logicamente, até dessa cesta de produtos de controle glicêmico, a gente teve que acabar segurando e está se formando uma fila de espera. Então, nós estamos aqui justamente para tentar pedir algum auxílio, tá? Pode ser governamental ou, de repente, não governamental, algum auxílio até pessoal, para ajudar essas pessoas com diabetes, tá? Ajudar a instituição a se manter. Porque como que a instituição se mantém? Apenas com os donativos, as doações das pessoas que vão até o local e fazem suas doações. A gente também tem um apoio de algumas pessoas que são voluntariadas e fazem o telemarketing, tá? Ligando nas residências, pedindo doações, e dessa forma que a instituição sobrevive. Tá? Eu não sei mais aonde posso tentar clarear a mente de vocês, então, digamos assim, eu prefiro que algum de vocês possa fazer alguma pergunta para mim poder responder de forma mais concretizada alguma dúvida que eu possa responder.
Já temos o título de utilidade pública municipal, cedido pelo nosso vereador Nicola, né? Foi em 2020, 21, isso, exato, 2021. E agora estamos tentando já fazer alguma coisa, tá, para a utilidade pública estadual, que a gente não atende apenas Criciúma, atendemos Criciúma e a região, uma região aí média de um raio aí de 50, acho que ainda mais, um raio de 80 quilômetros, mais ou menos. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta para o Osley? O espaço está aberto. Então, eu vou fazer. Faz a pergunta. Bom, primeiro, antes de fazer uma fala com o Osley, eu gostaria de fazer uma saudação ao nosso colega Hugo, que está hoje aqui nos visitando, vereador Hugo de Santo Antônio. Obrigado, colega. E, Osley, quando a gente foi fazer a visita lá na GAD, a gente achou muito interessante, por isso o objetivo de trazer até aqui. E o que me chamou a atenção também, eu gostaria de até sugerir, não tem, para que tu arrumasse as outras inscrições, para vir recursos do Estado, porque é um órgão muito importante. Eu falo isso porque o meu filho, ele é diabético tipo 1, tá? Ele aplica o insulina de manhã e à tarde. E foi aonde que me chamou a atenção desse trabalho de vocês lá na GAD, e seria muito interessante que vocês buscassem ali essas outras inscrições aqui, não tem para buscar recursos lá fora. E outra coisa, que agora o governo do Vaguinho, o deputado Júlio Garcia, destinou agora 700 mil, né, para esse sensor, né, Osley? Que é muito importante esse sensor, né, Osley? Isso, é importantíssimo isso, porque a pessoa consegue ter um real controle da diabetes, né? Aquelas lancetas e medidores, às vezes elas não dão a real. Se cutucar o dedo 2, 3 vezes, vai dar 2, 3 vezes diferenciado. E ali é um medidor que fica constante, tá? Ele fica marcando pelo próprio celular. Você só encosta o celular ali ou não, ele já vai dando exatamente a real, né, leitura da glicemia no sangue. Isso é um equipamento que futuramente o HAD poderia também fazer... A distribuição. A distribuição. Sim, exato. Está aberto, vereadores. Vereador Neri, com o uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando a mesa, aos senhores vereadores, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, e ao Luiz, que aqui hoje nos explanar, pois eu sou também diabético tipo 1, né? Só para dizer que eu tomo uma medicação tão forte que ela dá uma reação, uma vez até de 2 horas. E eu fui essa semana no médico, o médico trocou a minha medicação. Eu estava na metformina e agora passou para outra medicação. E essa semana, de ontem para hoje, que ela me começou, ficava meio grogue, meio assim, daí liguei para o médico assim, da própria medicação. E tudo isso que o Luiz passou aqui é uma real. Só eu sinto quando eu me alimento, principalmente que me alimento todo dia fora, né? Porque eu sempre nos restaurantes, então eu sempre procuro comer não arroz, mas sim o arroz integral, que é o arroz que você falou aqui hoje. E não só isso, né? Eu também gosto de outros tipos de comidas, e tudo que você falou aqui hoje, realmente o diabético ele está proibido de comer essas comidas, porque ela faz no teu organismo ficar ruim. Então, eu quero te agradecer por vir aqui hoje, né? Eu sei que você não é médico, mas assim, só para passar que eu mudei de medicação e vou tomar mais uns 2, 3 dias. Se eu ver que continuar, eu vou voltar no médico. Mas assim, hoje eu tomei pela manhã e eu confesso que eu fiquei até as 9h30, não dormia. Não conseguia sair da cama, girava tudo. Aí eu liguei depois para ele disse que mais 1 dia ou 2 dias eu vou estar aí normal. Mas eu achei estranho que outra vez não deu. Então, para vocês verem o que significa essa maldita diabetes, que realmente
ela matou o meu irmão e, para quem não sabe, né, nós aqui da casa já falamos isso esses dias aqui, mas nós perdemos nosso colega vereador aqui, que eu era assessor dele na época, Dr. Júlio Colombo, né? Tirou um dedo para diabetes, tirou o pé, e porque ele não cuidava. Eu era assessor dele e dizia, doutor Júlio, não para de beber. Ele gostava de um uísque demais, né? E todo dia ele passava lá e ele dizia, vai lá e compra para mim. Eu dizia, para com isso. E realmente ele não parou e perdemos nosso amigo, companheiro, por muitos novo, né? Por não ter os seus critérios, que é diabético. Então, eu gostaria de... eu faço a picadinha aquela, tá? Aí você colocou ali que ela pode dar interferência, né? Aí eu queria saber que motivo que ela dá. Por exemplo, eu faço de manhã e faço à noite. Aí eu noto que quando eu tomo a medicação à noite, ela de manhã ela está um pouco mais baixa. Aí eu faço em jejum, porque tem que ser em jejum, né? Exato. E depois tomo café. Quando chega meio-dia, ela já, se eu, por exemplo, me incomodar, ela altera. O meu sistema nervoso, ela altera automaticamente. Isso, exato. Nós temos ali, geralmente, a gente consegue fazer um grupo, tá, para esse tipo de dúvidas. É convidado, às vezes, médico, tá, ou então um enfermeiro especializado na área. Tá? Ele dá uma palestra para todas as pessoas com ou sem diabetes, é chamado a população, é feito anúncios da forma do possível, né? A gente aluga um local, ou então a gente consegue algum lugar emprestado para a gente fazer essas palestras, e essa pessoa, esse profissional, fala sobre todo tipo dessa complicação, como funciona, como deixar de funcionar, como cuidar de um ferimento, que tem um cuidado diferenciado, né? Como fazer a aplicação da insulina, como tomar o medicamento corretamente. Então, o GAD também ele proporciona esse tipo de palestras, não só com médicos e enfermeiros, mas também com nutricionistas, nutrólogos, né, e também com atendimento psicológico. É feito também uma sessão de psicologia, até com outros profissionais em outras áreas também, mas envolvendo a diabetes. Sim, eu notei também, né, que, na verdade, desse medicamento que eu estou tomando agora, porque o outro não está fazendo mais efeito, então, na verdade, eu estou ainda com o isomédico, tenho que te cuidar para não entrar na insulina, né? Então, estou ainda mantendo para que não venha, porque depois que cair para o nível 2, Toninho, a situação é grave, é muito séria. Então, mas muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu acho que eu acabei não respondendo direito a tua pergunta, né? O que tu falou, né? Realmente dá uma variação, por isso é importantíssimo aqueles 700 mil os valores que vão ser distribuídos, né? Não sei de que forma vai ser distribuído, onde vai ser distribuído, porque o que eu vi vai ser em rede pública, né? Nos postos de saúde, né? Mas também, se caso queiram, a gente também pode fazer um ponto de distribuição ali no próprio GAD. O médico me comentou antes de ontem, quando eu liguei hoje de manhã, que ela está oscilando a minha. Ela está indo e voltando, indo e voltando. Às vezes, com a própria medicação, aí ele perguntou alguns sintomas, né? Claro que quem é o ser humano que às vezes não se incomoda. Então, dizer que isso é prejudicial, ela foi até 200, olha só, ela chegou a 200. E você sabe que o normal, para quem não é diabético, o máximo é 110, 120. Isso, 110. Então, a gente sabe disso. Mas eu tomo uma medicação, ela vem aos 100, vem aos 110, né? Então tem que manter de manhã e à noite a medicação, né? Para que possa manter, como eu estou hoje, pré-diabético. Muito obrigado, doutor. O vereador Daniel Formentin fazer uso da palavra. Senhor presidente Amaral, essa tribuna livre, ela enriquece, então eu quero te cumprimentar, ao grupo dos diabéticos, à associação. Essa semana, senhor presidente Amaral, eu ouvia um programa na rádio que 10% da população adulta brasileira sofre de diabetes. A gente está contando em torno ali
de 10 milhões de pessoas, 10 milhões e 500 mil pessoas. E que a previsão é que até 2030, o número de diabéticos no Brasil ele vai ultrapassar 21 milhões de pessoas. Então, esse debate é um debate que a gente tem que ser travado dentro da administração e, principalmente, buscar as políticas públicas da prevenção, principalmente da diabetes tipo 2, que é a mais comum, né? E eu li que os fatores de risco, a obesidade, o fumante, né? E outras doenças pré-existentes, como a cardíaca, ela pode acarretar a diabetes tipo 2. Isso me preocupa muito. Mas, diante disso, senhor presidente, eu só subi na tribuna para vir aqui e saudar a associação. Eu acredito que durante os 4 anos eu ajudei essa associação, né? A mensalidade, na época, era R$15, e depois passou para R$25 ou R$30. Infelizmente, depois que eu me tornei vereador, não consegui mais ajudar quase nenhuma instituição. O que acontece? Né? É de chorar, né? Mas, então, eu sempre ajudei essa associação e subo aqui justamente para fazer esse alerta, que até 2030, mais de 21 milhões de pessoas elas terão diabetes no Brasil. E é um problema grave que a gente tem que enfrentar. Vereadores, ainda temos 14 minutos, sem a necessidade de doar o seu tempo, se mais algum vereador queira se manifestar à tribuna. Então, não havendo mais... Ô, vereador, vou fazer mais uma fala aqui para o Oswey. Posso fazer aqui mesmo? Ou tem que usar a tribuna? Vereador, a tribuna... Agora eu sei que o presidente tem autonomia. Obrigado, senhor presidente. Não, Osley, ali, só fazer uma pergunta para você ali. Você falou que tem algumas pessoas cadastradas da GAD ali. Como nós vereadores, somos filtro de uma sociedade num todo, entendeu? E antes de eu fazer essa fala, você não entendeu ali da questão do... São 40 crianças que vão ser beneficiadas agora, dia 31 de julho, entendeu? Pela rede municipal, com recurso de R$700 mil do deputado Júlio Garcia, entendeu? Então, são 40 famílias que vão ser beneficiadas. Tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, o seguinte, como é que se faz para se cadastrar lá, para poder receber esses recursos aí da GAD? Era isso. Tá, perfeito. Então, a pessoa que tem a diabetes, ela vai até o local, tá? Eu já passo o endereço correto, ou o telefone, que seria o mesmo WhatsApp. A pessoa chega lá, faz o cadastro, tá? E ela já começa a receber os benefícios após a passagem com o assistente social, que ela vai fazer uma visita depois domiciliar também para ver a real necessidade da pessoa, que já aconteceu de certas pessoas estarem cadastradas, mas não havia real necessidade. Então, a pessoa vai lá, munida com seus documentos, né, laudo médico, né, ou então receituário médico, faz o cadastro, é feito esse levantamento e já começa a receber os benefícios. Tá? O número, acho que ficaria mais fácil para a pessoa, né, em vez de ir até o local, dar uma ligadinha ou manda mensagem, que é o mesmo número do WhatsApp, que é o 3433-3433. 3433 duas vezes. Tá? Então, qualquer informação ali, já pode perguntar ali, já tem todas as pessoas ali que podem atender e ajudar essas pessoas. Então, vereadores, estão aberto ainda. Não tendo mais vereadores inscritos, doutor, parabéns, é mais uma entidade, mais uma associação
que acaba sendo o braço do governo, o que a gente sempre fala, né? Onde, às vezes, o governo não consegue chegar às instituições, às entidades, associações que dão esse suporte. Então, parabéns. Temos alguns minutos ainda. O senhor possa fazer as considerações finais. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço cedido aqui. Queria agradecer a todos os vereadores pela real, digamos assim, a sentir na pele a necessidade da população, principalmente a carente, que não tem condições de suprir a doença, tá? Procurar a gente para poder a gente tentar dar o apoio necessário a essas pessoas. Porém, nós precisamos de recursos, tá? Para poder aumentar esse atendimento às pessoas, tá? Aí a gente pode, algum dia, se vocês quiserem fazer uma visita no local ali, para a gente poder sentar, conversar e ver o que pode ser feito, a gente está de portas abertas, tá? A todos que queiram ali visitar. Nós estamos situados ali na antiga prefeitura, junto no prédio do Camelódromo, ali no 2º andar. Né? Amaral? Presidente? Então, os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que possamos fazer a despedida do nosso convidado. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Com a ordem de sorteio, começamos o nosso horário político hoje com a vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Declina. Vereadores, questão de ordem cedida ao vereador Marcos Machado. Presidente, obrigado pela questão de ordem. Essa questão de ordem, conforme o regimento interno desta Casa, na qualidade de presidente da Comissão Especial Temporária, criada para discutir e promover a construção do Morro do Túnel dos Cavalos, que iniciou seus trabalhos em 14 de abril de 2025, venho requerer a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão por mais 90 dias, considerando a complexidade e a relevância do tema e também o volume de documentos recebidos e mobilização ainda em andamento. Solicitamos a prorrogação para garantir a entrega de um relatório final consistente e tecnicamente fundamentado. A presente solicitação já foi aprovada internamente pelos membros da comissão. Em votação, o pedido de prorrogação por mais 90 dias da comissão, tratando sobre Morro dos Cavalos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Antes de qualquer coisa, agradeço ao plenário pela aceite da prorrogação da Comissão Especial do Morro dos Cavalos. Solicito a dispensa de parecer da Comissão Permanente de Educação do PL 62/2025, que autoriza a utilização de vagas comuns de estacionamento por idosos e pessoas com deficiência na inexistência ou ocupação das vagas preferenciais no município de Criciúma e da outras providências. Se trata do PL 62/2025, senhores. O pedido de dispensa do parecer da Comissão de Educação, PE 62, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido de parecer de dispensa foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Solicito a inclusão na ordem do dia do PL 62/2025. Pedido de inclusão de pauta do PL 62 na pauta desta sessão está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas vereadores e vereadoras. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, essa questão de ordem é para fazer um convite a todos os colegas vereadores. Neste domingo agora, dia 13, acontece lá no Mampituba a feijoada mágica promovida pela Nossa Casa. Todos conhecem, nós recebemos a Nossa Casa aqui cerca de 2 meses atrás numa tribuna livre, falando do trabalho que eles fazem com crianças em situação de vulnerabilidade, e todos os anos eles realizam essa feijoada mágica para arrecadar fundos para a instituição. Então, convido todos os colegas vereadores para fazerem-se presentes no dia 13, domingo agora, a partir do meio-dia, lá no Mampituba da feijoada mágica. Inclusive,
Se os colegas vereadores quiserem adquirir o cartãozinho, tem aqui cartãozinhos comigo, podem adquirir comigo, tá bom? Obrigado. Colegas vereadores, em nome da mesa diretora, solicito a dispensa de pareceres das comissões permanentes do projeto de resolução PR 04/2025, que institui o Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Criciúma. Então, peço votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Então, o pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito a inclusão na ordem do dia desta sessão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. Deixando só mais claro aos vereadores, essa resolução é muito importante para essa casa, para os nossos contratos, e hoje a gente não precisa mais estar encaminhando uma empresa e automaticamente a própria Câmara de Vereadores ela divulga, faz a sua publicação no seu próprio sistema. Então, obrigado a todos e inclusão de pauta também por esse pedido da mesa diretora. Seguimos do horário político, vereadores do PSDB, vereador Daniel Cipriano. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Hoje eu subo a essa tribuna apenas para fazer um agradecimento de um projeto que nós lançamos ainda quando coordenador do Centro de Convivência da Terceira Idade e depois na articulação política, em janeiro, quando a gente assumiu essa legislatura, que é a expansão do serviço do idoso através dos equipamentos aqui na nossa cidade, né? E hoje nós já anunciamos lá no Centro de Convivência, aliás, hoje teve uma grande festa junina lá, no Centro de Convivência, e eu estive lá junto com o prefeito Vaguinho, e nós anunciamos a construção da piscina de hidroginástica que vai atender os idosos do Centro de Convivência. Então, hoje a gente sabe da importância que é a hidroginástica para os idosos, principalmente porque hoje a Unesc oferece, mas são vagas limitadas, até porque tem a sua capacidade, né? E não tem um outro local na cidade que oferece isso de forma gratuita para os idosos. Então, já entramos em contato com a arquiteta, nós já temos um projeto pré-pronto, agora falta a parte interna. Então, dentro de muito em breve, os nossos idosos, esses que fazem parte do serviço do idoso da cidade de Criciúma, vão poder fazer as suas atividades. A hidroginástica ela traz mobilidade, ela melhora a circulação, ela traz independência para o idoso, né, através dos exercícios que são feitos, e, claro, no acompanhamento de profissionais capacitados. A piscina coberta, aquecida, com ozônio, então é coisa de primeiro mundo, assim como tudo o que é voltado para o idoso é feito aqui na cidade de Criciúma. Nós somos uma cidade de ponta no que se refere ao serviço do idoso, através do Centro de Convivência, através dos 54 grupos, e agora, oficialmente, através desta piscina. Almoçamos hoje, eu e o líder do governo, né, o nosso prefeito Vaguinho, e agradecer também à deputada Giovânia de Sá, porque essa construção tem uma emenda parlamentar que ela liberou para que o prefeito pudesse fazer esta obra. Então, em nome de todos os idosos, quero fazer um agradecimento aqui à nossa deputada Giovânia de Sá e também ao prefeito Wagner Espíndola. Muito obrigado a todos. Seguimos o horário político com vereadores do PSDB, vereadora Gorete Boroli. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, subo essa tribuna hoje para fazer aqui um agradecimento ao pessoal que trabalhou na Fábrica do Sonho da paróquia São Paulo Apóstolo. Eu sei que aqui a maioria recebeu sonhos da mão do presidente, que na reunião trouxe aqui para cada um de nós, e falar um pouquinho do trabalho voluntário. Foram 7 dias
pessoal chegava às 4 da manhã para preparar a massa e até às 17 horas do dia era fabricado os sonhos. Começamos com 11 mil no primeiro dia, subiu para 14, por último, o último dia foram 25 mil sonhos. Ao total, foram 110 mil sonhos vendidos na paróquia São Paulo Apóstolo. E a gente que estava lá presente, trabalhando de voluntário, a gente se emocionava ao ver aquele povo unido. Eram pessoas de todas as idades, pessoas chegando, às vezes, de andador para poder ajudar, crianças do Colégio Michel, de outros colégios também indo lá ajudar, e a parceria de toda a paróquia, de todos os movimentos unidos numa causa comum. Então, eu gostaria de deixar aqui, parabenizar o nosso padre Eloir Borges, que tem feito um trabalho de excelência à frente da nossa paróquia, onde aqui o vereador Marquinhos, o vereador Márcio Darós participa lá conosco, e dizer que o Cerco de Jericó foi uma forma que a paróquia achou, que o nosso pároco encontrou para unir todas as pastorais da nossa paróquia. E gostaria também de citar o nome aqui da Luciana Grafolin, foi ela que tocou, ela coordenou todo o Cerco de Jericó. E esta ação todinha, ela serviu também para unir as pastorais da nossa paróquia. Para todas as pastorais que lá trabalharam, eu deixo aqui o parabéns pela organização, pelo trabalho prestado e, principalmente, o trabalho do voluntariado. Eu gosto sempre de citar aqui a dona Célia, que é uma senhora de 79 anos, ela que sempre nos Cercos de Jericó, ela está à frente da fábrica de sonho. E todos, eu perguntei para a dona Célia, a senhora não está cansada? Assim, não, quando a gente trabalha para o bem comum, pelo voluntariado, isso faz bem para a gente. Então, gostaria aqui de registrar o parabéns para a minha paróquia, para as pessoas que trabalharam, para as pessoas que se dedicaram nesse trabalho, e também, principalmente, ao meu pároco, Padre Eloir, os meus parabéns. Vereador do PSDB, vereador Neto Gione. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, mesa diretora, vereadoras, público que nos assiste nas redes sociais e também aqui presencial. Queria que dar meus cumprimentos ao Hugo Nascimento, grande colega, amigo, lá do bairro Santo Antônio. Senhor presidente, hoje é um momento especial e importante para o esporte da cidade de Criciúma. No último final de semana, no domingo, teve um jogo de vôlei da seleção brasileira, onde aconteceu aqui no ginásio do município, ginásio ao lado da prefeitura e do teatro, onde abrilhantou aí com mais de 4.000 pessoas no último domingo. Vi bastante vereadores, bastante gente da nossa cidade, também executivo, legislativo. Isso para nós foi importante, que mexeu aí com a rede gastronômica, a rede hoteleira. Então isso abrilhanta e movimenta o nosso município. Parabéns aí ao prefeito Vaguinho, que teve essa ideia maravilhosa, juntamente com a presidente lá da Fundação de Esporte, em receber esse evento na nossa cidade. Sei que vai ter hoje em Cocal do Sul e depois, nos próximos dias, também na região do Arroio do Silva. Então, para nós, é muito importante. E parabenizar também o vereador Daniel, a deputada Giovana de Sá, por esse grande presente, vereador Daniel. Isso é muito importante para a terceira idade, é um projeto diferenciado. Isso, fui visitar em Florianópolis, tem um projeto bacana lá, Piscina para Todos, e eu tenho certeza que esse projeto, perante a terceira idade aqui na cidade de Criciúma, não vai ser diferente, até porque a Unesc está muito sobrecarregada. É uma excelente ideia aí que você teve, nobre vereador, juntamente com o nosso executivo, Vaguinho, até porque, quando se fala em terceira idade, se fala piscina, só se fala em Unesc. Então, tem uma segunda via aí para estar ajudando nossos idosos, e eu tenho certeza que lá é o melhor local. Parabéns, você que é da área, você que atua pelos idosos, parabéns pela essa excelente ideia.
Não sei ainda o aporte da deputada Giovana de Sá, mas tenho certeza que ela pode ajudar bastante. E nos próximos dias, eu acho que pode ter certeza, líder do governo, que depois do parque, do Hospital Santo Agostinho, e talvez a UPA da Grande Rio Maina, eu acho que nos próximos dias, vou subir nessa tribuna para dar, eu acho, uma das maiores notícias de Criciúma e região e do distrito de Rio Maina. Através da deputada Giovana de Sá e também juntamente com o prefeito Vaguinho, Criciúma vai se orgulhar dessa grande conquista que o município há de fazer. E, se der tudo certo, na próxima semana, vou subir nessa tribuna para anunciar essa grande conquista para o distrito de Rio Maina, para a cidade de Criciúma. E vai ser uma coisa maravilhosa que todo o rio-mainense e o povo da cidade de Criciúma vai se orgulhar de ter no nosso distrito. Obrigado a todos. Temos uma boa semana. Vereador Miri, falta justificada. Vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel. Declina. Doou o seu tempo para o vereador Aldinei Potelec. Vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, aos meus colegas, faço um cumprimento especial ao público que nos assiste. Eu subo hoje na tribuna, senhor presidente, para elogiar o nosso governo. Esse final de semana, eu andava pela cidade visitando as obras, e ali na Grande Santa Luzia, lá na Vila Esperança, onde a minha família mora, a minha nona, no dia 16 agora de julho, o município vai entregar aquele colégio, né, o Amaro, o Amaro, que ele foi muito discutido aqui nessa Câmara, em algumas legislaturas, questão de licitação, ao afastamento, a inauguração da unidade de saúde e da camada asfáltica lá na rua principal. Então, eu fiquei muito feliz, senhor presidente, porque quem ganha é o cidadão. Eu vejo que o nosso governo ele tem entregado e realizado essas obras para as comunidades. No final de semana, um grande evento aqui da cidade que movimentou o esporte, que foi o jogo de vôlei entre a Coreia e a seleção. Encontrei alguns vereadores, como o doutor Luiz, eu, o vereador Neto. A gente pôde prestigiar, né? E pude ver que o vôlei é um esporte de alto rendimento. Fiquei admirado e muito surpreso, né? Que a gente assiste pela internet ou pela televisão, não dava muita importância a essa categoria do esporte, mas vi que é um esporte de alto rendimento, que movimentou e teve um público de mais de 4.000 pessoas ali no ginásio de esporte. Já fazia anos que a gente não via, né, a população ela participar. E subo também, senhor presidente, para fazer uma reflexão desses 7 meses de mandato, né? Quis o destino que eu tivesse aqui e o meu partido. Então, minha gratidão ao PSD, ao nosso líder, ao deputado Júlio Garcia, tem a minha lealdade e confiança, aos meus pares, Antônio Manuel, Amaral, ao Márcio, né, a nossa bancada sempre unida. Agradecer, senhor presidente, ao meu partido. Às vezes eu fico pensando que Deus escolhe as coisas insignificantes. A gente que é religioso, católico, a gente acredita na providência divina, né? E às vezes eu fico pensando, eu aqui na Câmara de Vereadores, eu sinto muito orgulho de estar e fazer parte dessa legislatura muito qualificada, né? E ombrear. E a Câmara ela é muito importante, é onde as ideias elas são debatidas, né? A divergência ela faz parte, mas a urbanidade a gente sempre mantém. Então, o debate na Câmara de Vereadores é um debate sempre muito qualificado. Então, eu me sinto muito feliz e externo mais uma vez essa gratidão, senhor presidente, porque não imaginava que estaria aqui, mas quis a providência, o meu partido, então, a minha eterna gratidão. Obrigado.
Com a palavra, vereador do PSD, vereador Márcio Darós. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, colegas da mesa diretora, colegas vereadores, ao público que nos assiste de forma virtual e presencial. Cumprimento aqui o Hugo, presidente do bairro Santo Antônio, prestigiando hoje a nossa sessão. Gorete, parabéns pelas palavras, o agradecimento. E esse Cerco de Jericó, não só um sucesso na venda dos sonhos, mas também no público. Todos os dias a igreja é lotada, tenho certeza que foi um sucesso para todos. A gente sentia a emoção das pessoas após a celebração, mas eu observei muito, Gorete, a participação das novas lideranças, e isso é muito importante. O voluntariado, desde crianças e adolescentes, que estão ali se doando, acompanhando os pais, e aí, claro, você destacou o trabalho da Lu e do Padre Eloir, de mobilizar essas pessoas e trazer novas lideranças para dentro do movimento da igreja, que é muito importante para a própria sociedade e a comunidade, principalmente, é o que ganha com isso. Percebia muito e me preocupava, olha, a hora que essa geração se for, quem vai tocar centros comunitários, a igreja, porque a gente veja uma dificuldade muito grande do engajamento de novas pessoas, novas lideranças à frente das comunidades. E quando tu chega num ato desse, numa ação dessa, e tu vê a quantidade de crianças e adolescentes participando, nos deixa muito contente. Mas também subo aqui nessa tribuna aqui, já em antemão, eu sei que vai chegar para todos os vereadores o convite para estar participando da família acolhedora. Vem trabalhando bastante junto com a Dude e conversando. Eu disse, Dude, será que vamos conseguir deixar o edital, deixar tudo pronto no mês de junho, que é o mês que se comemora ali, o mês da adoção. Então, eu sei a importância que é um programa desse, aonde dá uma humanização, uma tranquilidade até maior, quando uma criança dessa é acolhida. Não que os abrigos não façam o trabalho, fazem um trabalho de excelência, mas quando tu leva para uma casa, que tu trate junto com uma outra, da mesma igualdade com outra criança, que não está dentro do abrigo, essa criança que já passou por tantas coisas na vida, que talvez nós, adultos, que estamos aqui, não passamos nem o começo do que muitas dessas crianças já passaram. E quando elas estão numa casa acolhida, sendo tratada da mesma forma com outro filho, com uma família tradicional, isso para elas já dá uma nova visão, um novo caminho para o mundo. Não que essas crianças já estão destituídas, prontas para uma adoção, mas temos que parabenizar também a nossa secretária, que, por sinal, estava completando aniversário no dia de ontem, a Dude, e eu sei o quanto ela se empenhou e o quanto ela trabalhou junto com as instituições para trazer esse edital e tirar realmente do papel. Todos os municípios que adotaram esse programa da família acolhedora, todos eles tiveram bons resultados e estão colhendo bons frutos. Então, no dia 17, do 7 de julho, dia 17 do 7, às 10 horas, no Salão Ouro Negro. Eu sei que temos ainda a semana inteira, mas eu já reforço, semana que vem também vou estar reforçando, fazendo convite para os vereadores, porque é um programa muito especial. Parabéns ao governo Vaguinho, Salésio, por mais esta ação do governo, por isso que mostra ali o 82% de aprovação do governo. Então, são ações dessa magnitude que a gente nos orgulha de ser PSD, né, Amaral? Parabéns, governo. Esse vereador vai fazer uso da palavra só de 1 minuto, vou passar 2 minutos e meio para o Marquinhos, só para fazer um agradecimento. Colegas vereadores, estou subindo essa tribuna só para fazer um agradecimento. A gratidão é muito importante na vida do ser humano. Eu quero agradecer ao Vaguinho por ter colocado o Valdir lá no pátio de máquina. E o Valdir é muito rápido quando a gente conversa com ele, quando a gente faz os pedidos. O Valdir é muito atencioso. Então, esse pedido vai lá para o Valdir do pátio de máquina, que tem nos atendido muito bem. Muito obrigado, Valdir. Vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier.
É outro. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, demais vereadores, também o público que nos assiste, também o nosso suplente vereador Hugo e também o presidente do bairro Santo Antônio. Forte abraço. Eu estou vindo aqui hoje nessa tribuna para fazer um agradecimento, como intendente da Santa Luzia, que passei por ali 4 anos, sofri muito com aquele colégio Amaro João Batista, pois esteve parado por um longo tempo, e nós tivemos uma reunião ontem da Comissão de Obras, não sabíamos que estava para ser inaugurado dia 16, então a gente marcou para dia 16, então não tem como fazer a visita aqui da Comissão de Obras que nós ia fazer, porque vai ser a inauguração dia 16, que graças a Deus chegou esse dia. Pois era um colégio polêmico, ficou uma empresa ali há alguns tempos, teve alguns vereadores que acompanharam, e era uma semana sim, uma semana não, eu colocando tapume e os caras no outro dia tirando. Então, hoje, tivemos o privilégio, saiu um belo colégio, de primeira qualidade, a rua da frente toda pavimentada. Também ontem cheguei lá, as máquinas já estavam saindo, o Cláudio, daí é o Cláudio de obras. Eu disse, Cláudio, tu vai fazer a frente do colégio, não vai fazer a frente do centro comunitário, aqui do CI. Daí também fez, colocou pavimentação na frente do CI, deixou bonito. Eu acho que hoje a palavra, então, é gratidão. A partir do dia 16, que é quarta-feira que vem, vai ser inaugurado, então, convido todos os vereadores, não somente um ou dois, mas convido todos os vereadores, junto com o presidente, para que lá possamos inaugurar aquela linda obra, porque ficou linda de verdade. Então, não tem como agradecer o nosso vereador, nosso prefeito, melhor, Vaguinho, ao vice Salésio, né, por aquele trabalho. Tinha gente que não apostava que saía, porque a empresa que pegou agora fez antes do tempo, né? A gente esteve lá cobrando, então, assim, quero pedir para que todos os vereadores tenham a honra de ir lá, junto, então, dia 16, inaugurar essa bela obra. Quero agradecer a toda a equipe do pátio que trabalharam lá. Esse ano ainda nós derrubamos aquela escola, eu tive aqui no começo do mandato, que era uma escola velha, tiramos o povo dali, levamos para a São Defende, para o Colégio Caetano Ronque, foi derrubado, já está sendo construído ali, presidente, um centro comunitário, naquele local ali está sendo comunitário um ginásio, onde era aquela escola velha, e onde estava a construção da escola nova, já está pronta, linda, maravilhosa, pronta com a fita, se Deus quiser, para dia 16 no inaugurado. Todos convidados. Muito obrigado, Vaguinho. Muito obrigado, Salazar Lima, e todos que fizeram parte daquele projeto. Vereadores do PL, vereador Ademir Declina. Ah, não. Vereador, você dispõe de 3 minutos e meio. Não é o bom. Agora o vereador do Figueirense, agora? Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, públicos acompanham aqui em casa, ao suplente Hugo, que está ali assistindo hoje também. Hoje eu subo aqui para falar novamente do homem, que o homem é bom, o homem é fera, nosso governador Jorginho Melo. Quinta-feira, dia 3, eu fui até Joaçaba, fui lá acompanhar e conhecer, logicamente, o programa Estrada Boa Rural, né, em toda Santa Catarina, por toda Santa Catarina, na época do Luiz Henrique falava. Lá esteve mais de 200 prefeitos, mais de 150 vice-prefeitos, vereadores, secretários, deputados federal, estadual. Estava bonito de ver, estava muito prestigiado, gente sobrando para fora até do local, né? Muito supervalorizado esse evento que ele fez lá, o governador Jorginho Melo, com o lançamento do Estado da Boa Rural. Ele, logicamente, o secretário Jair Comper, o secretário Ricardo Grande também, e os outros secretários todos. Um projeto de grande vulto para os municípios, né? Na verdade, sem fronteira, sem partidarismo, né? Todos os municípios, os 295 municípios do estado de Santa Catarina vão receber esse Estrada Boa Rural. Ou seja, não tem essa de dizer mais para cá, mais para lá. Conforme a quantidade, os metros, os quilômetros quadrados que tem o município, tem uma faixa, né? Então, serão 2,5 bilhões, ou seja, vai ser 2.500 quilômetros de rodovia que vai ser feito, né, pelos municípios. O Estado vai ajudar, feito pelos municípios em parceria também.
Agora, logicamente, então, a gente vê assim, é a vez da roça. Eu que sou da região da roça, sempre reclamo. Então, o Estado está pensando na roça, realmente no povo que é abandonado, né? O povo que sempre fica por último. Os municípios sempre pensam na parte central e depois que vai chegando lá. Então, ou seja, ele faz 1 ano e meio, 2, está lá, no governo já está pensando nesse pessoal que é o pessoal da roça, simples, né? Lógico, tem uma contrapartida do município, a parte de juros, tudo por conta do governo, né? Juro zero, o governo vai pagar uma parte, logicamente, né, do financiamento. Né? Então, conforme o tamanho do município, que eu falei, são em 3 etapas, 3 faixas. Então, vai de 12, 18 e 20 quilômetros para cada município, só para ter uma ideia. A largura de pavimentação, aquele padrão normal, 7 metros, né? Em cima disso, o projeto das rodovias já tem lá 30 centímetros de base, subbase, mais a capa asfáltica, né? Um processo simplificado para poder, o município tem vários itens lá, se tiver um daquele que encaixa, pronto, vai lá, o município ganha. Até a deputada Paulinha pegou e fez um comentário dizendo assim, né, que se o município que não conseguir se encaixar no processo, valha-me Deus, ele tem que ser, né, não tem como o município não conseguir levar esse projeto, esse dinheiro para lá. Então, o propósito do governador Jorginho Melo, logicamente, era fortalecer todo o escoamento, né, melhorar a mobilidade, produção agrícola e tudo mais. Então, e, logicamente, impulsionar todo o desenvolvimento para a agricultura também, para o agricultor poder sair de casa, certo? E não ter perda mais do produto. Então, e é um processo que ele é ato contínuo, ele sempre vai se autoalimentar. O dinheiro entra e sai, e vai e vem, o dinheiro retorna para lá, para isso. Vereador, você dispõe de mais 2 minutos do vereador Juarez de Jesus. Beleza, então isso vai ampliar muito mais. Hoje o governo está com quase 80% de aprovação de bom e ótimo nas rodovias. O nosso governo, Potelec, eu vi que você esteve lá ontem. Eu vou fazer um comentáriozinho rápido também aqui, aproveitando, da deputada Júlia Zanata. Ela aprovou um marco legal, né, meu celular, desculpa aí. Aprovou o marco do Parque Turismo, marco legal para motorhome e tudo mais, para turismo, certo? Nesse ponto, né? Ele organiza, incentiva todo aquele pessoal que tem motorhome e tudo mais, e, enfim, organiza, começa daqui para frente esse marco legal, dá direito aos municípios também, e, logicamente, fazendo as suas leis também, né? Inclusive, a gente já está abrindo conversa com o pessoal daqui da região, e não só da cidade, como da região, para nós pensarmos um projeto em cima disso também, para essas pessoas que a gente acha que não, mas tem muita gente mesmo, que tem esse tipo de hobby, passear. Então, é com motorhome, é com carros adaptados, é com trailers, entende? Muitos carros adaptados, está tendo. Então, assim, sai o casal, famílias. Então, é muito bacana, muito importante. Quero parabenizar, né, por esse marco legal do turismo itinerante do Brasil, que a deputada Júlia Zanata, ela realmente implantou agora, né, foi aprovado, vai direto. Então, parabéns, e nós vamos ver se fazemos essa parte bacana também aqui para a nossa cidade, uma lei nesse sentido também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo tempo, vereador Juarez. Vereador do PL, vereador Juarez de Jesus, você dispõe de 1 minuto e meio. A culpa é do Amaral. Boa noite, presidente, colegas da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste em forma presencial e através das redes sociais. Eu postei na minha rede social um vídeo, já faz 3 meses que eu tenho encaminhado mensagens para o Cláudio sobre tampas de boca de lobo no canteiro, na calçada da Avenida Centenário, que vira uma armadilha. Pessoas que correm ali à noite, pessoas que caminham ali, super perigoso. Ah, mas o vereador chato. Não, tu vai lá e manda para o secretário encaminha para que alguém resolva. Eu não fiz o vídeo e postei na minha rede social, encaminhei para o secretário. Encaminhei 1 vez, encaminhei 2 vezes, encaminhei 3 vezes, agora voltei lá e fiz outro vídeo.
Eu imagino que o secretário, lógico que ele faz o encaminhamento, mas ele não sabe se o abençoado, esse aí que citaram, mas parece que tem 2 ou 3 que cuida dessas questões aí, não sei qual é o abençoado, o vivente, mas é demais. Cada vez que caminha, uma vez eu fui falar com o prefeito que ele não me atendia. O prefeito ligou, o prefeito Clésio ligou na minha frente, ele não atendeu o prefeito. Daí o prefeito disse assim, até o prefeito está desprestigiado com esse abençoado aí. Vereador, você tem mais 1 minuto do vereador Obadias. Obrigado, vereador Obadias. Então, assim, não sei, tem uma espécie de servidor que eu não sei, ele não serve para servir. Devia fazer outra coisa. Porque depois que alguém quebrar a perna naquela calçada da Avenida, e não é uma situação, eu passei 1, 2 situações, mas assim, pegar a calçada da Avenida Centenário, vocês vão observar. E aí tem as folhas de coqueiro que caem, como já falei, fica uma armadilha. E a hora que alguém quebrar a perna, vocês vão lembrar, o vereador avisou. E é só colocar uma tampinha feita de concreto, bonitinha, e se ele não, de verdade, se não fizer, eu vou fazer. Eu vou fazer uma caixinha lá em casa, botar um concretozinho, botar um ferrinho, e vou lá, e a hora que, se passar muito tempo, eu vou fazer um bolinho, e vou cantar parabéns, e dar feliz aniversário, porque já está fazendo, tempinho já que está lá. Vereador do PL, vereador Luiz Fontana. Declina. Vereador PL, vereador Nicola Martins. Opa. Hoje não vai ter prova oral, né? Presidente, boa tarde ao público que nos acompanha, ao pessoal que está em casa, aqui no plenário, Hugo, Aldo. Presidente, há cerca de 15 anos, pouco menos, quando eu resolvi ingressar na vida pública, eu recebi uma história que eu ouvi uma história que eu queria compartilhar com os senhores na noite de hoje, que apresenta o seguinte, que líderes não caem pela força dos inimigos. Eles caem muitas vezes pela própria arrogância e principalmente pela falta de conhecimento histórico. E aí essa pessoa me contou a história de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é um exemplo. Ele invadiu Portugal, fez com que a família real viesse para o Brasil. Esse livro, 1808, conta muito bem a história da chegada da família real portuguesa no Brasil. E Napoleão, ele estava fazendo seu império na Europa, né? Foi um dos maiores estrategistas militares que a história já viu. Mudou a geopolítica da Europa, reorganizou o Estado francês, influenciou o mundo. Mas quando começou a queda de Napoleão? Quando ele invadiu a Rússia no inverno, em 1812. Ele levou para a Rússia 600 mil soldados, subestimou o território, o clima, mas principalmente os conselhos das pessoas que estavam ao lado e que gostavam dele e que queriam a continuidade. Ele dispensou os sinais que foram dados. E ao final da campanha, somente menos de 100 mil voltaram para a França. Aquele foi o ponto de virada para o fim do Império de Napoleão. Mais de um século depois, um outro cidadão decidiu fazer exatamente o mesmo que o Napoleão. Esse cidadão, Adolf Hitler, aconselho O Último Dia de Hitler, ótimo livro, decidiu fazer exatamente o mesmo. Em 1941, ele invadiu a Rússia no inverno. Desconsiderou alerta, desconsiderou conselho, achou que ele era o cara, que ele sabia tudo e não estudou Napoleão. Não viu a história. Não estudou história. O resultado? Igual, milhares de soldados mortos, colapso na frente oriental e o início do fim do regime nazista, graças a Deus. Esses dois episódios, presidente, que têm situações em comum, nos mostram algo essencial. Que a arrogância, aliada ao autoritarismo e a recusa em ouvir ou aprender, leva à destruição. Isso é bíblico e é histórico. É por isso, presidente, que estudar a história não é luxo, não é vaidade intelectual, é necessidade.
História serve para guiar a decisão e para evitar erro, na política principalmente. Quem estuda o passado e entende melhor o presente consegue projetar o futuro. É preciso entender o erro que outros líderes cometeram para que você não cometa agora. Estudem o passado. Não só nós, todos os líderes da nossa cidade. Estudemos o passado para não cometer o mesmo erro dessa vez. Seguimos com o horário político. Vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado. Opa, desculpa. Vereador Obadias, você dispõe de 2 minutos e meio. Senhor presidente Márcio, meus cumprimentos. Cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores que aqui estão. Eu tenho aqui 2 destaques, senhor presidente. Primeiro, agradecer Vossa Excelência, porque ontem a gente conseguiu assinar a promulgar a lei, o projeto de lei aprovado aqui nessa casa, que trabalha e cria a rede de apoio aos pais responsáveis que têm filhos, enfim, que têm um transtorno de espectro autismo. Então, eu lhe agradeço muito, presidente, por ter assinado. O Poder Executivo silenciou, coube a Vossa Excelência promulgar a Lei 8.764/2025. O meu outro destaque, senhor presidente e demais vereadores, é vereador Neri, vereador... Não me lembro quem foi que falou da Amaro João Batista, aqui teve mais um. O vereador Daniel. Vereador Daniel, vereador Neri, essa casa discutiu muito e eu acompanhei muito de perto e vou aqui falar como vou falar hoje, vou falar semana que vem, estarei presente lá na inauguração, vai ser a primeira vez nesse governo que eu vou estar, lembrando que é a obra de continuidade do governo Clésio, só para tratar isso para vocês, deixar claro. O governo Clésio trabalhou muito em cima disso, a gente levou essa demanda na época, foi parado por questão judicial, a empresa que havia ganhado o certame licitatório perdeu o contrato, ficou parado a obra um bom tempo, fizemos reuniões lá com a comunidade, eu estive lá, e falo com muita tranquilidade e com muito orgulho, servindo aquela comunidade, vereador Juarez, estive lá, fizeram reunião, tiveram protesto na frente do colégio, e a gente levou um ofício lá, na época, para o juiz que estava com a causa na mão, para que agilizasse aquela situação. Hoje, dia 16, eu recebi o convite por terceiros, ainda não recebi oficialmente do governo, mas vou estar lá, porque a luta foi grande, porque, na época, a comunidade falou o seguinte, parece-me que tem aqui, no bairro Vila Esperança, uma tranqueira, um tranca-rua, que não é tranca-rua maldição, não, tranca-rua que não deixa ninguém entrar. Ninguém pode entrar do governo aqui dentro. E a gente entrou lá dentro, trabalhamos muito por essa situação, e ver o que está acontecendo lá é uma grande conquista. Sem falar que a unidade de saúde também tem uma digital desse vereador aqui também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agora sim, vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Amaral Bittencourt. 2,5. Tá bom, né? Senhor presidente, muito boa noite aos colegas, público que nos assiste no plenário e em casa. Quero de forma muito carinhosa cumprimentar o Hugo, nosso suplente vereador, presidente do bairro Santo Antônio, agradecer pela presença. Eu subo à tribuna hoje para falar de um tema que é muito importante para a cidade, tendo em vista a quantidade de colegas vereadores que falaram sobre ele, que é o convite para a escola João Amaro Batista. Mais uma obra do governo Vaguinho e Salésio Lima, de continuidade do governo Clésio Salvar, é bem verdade, uma escola que vai atender 250 alunos, uma escola que vai ser em tempo integral, que deu transtorno, é bem verdade, mas vai sair do papel, e aí tem participação do vereador Obadias, e está aqui, vereador Obadias, era o 4º item, prova que não escrevi quando o senhor falou,
porque eu gosto de fazer justiça, não sou demagogo, botei o nome do vereador Neri aqui, que quando intendente, trabalhou muito, e outros vereadores. Quase 4 milhões de reais investidos. Uma obra que vai cuidar das famílias e das crianças e das próximas gerações que construirão a Criciúma que queremos, a Criciúma que merecemos, uma Criciúma de frente para o futuro. E também falar do ginásio que já está em licitação, que o vereador Neri muito bem lembrou. Eu também vim falar sobre um tema que o vereador Ademir levantou aqui hoje, vereador Ademir. A Estrada Boa Rural. Sabe por que eu vim falar da Estrada Boa Rural? Porque o secretário de Agricultura é do MDB. O secretário de Infraestrutura é do MDB. O secretário de Economia Verde é do MDB. Viva o MDB de Santa Catarina, que dá sustentação ao governo Jorginho. E aí eu quero pedir licença ao vereador Obadias e fazer um gesto que é dele. Corta para mim. Governador Jorginho, já desdenharam o MDB na eleição em Criciúma. Olha o ensinamento que o vereador Nicola trouxe aqui hoje. O MDB é o partido de Santa Catarina, presente em todos os municípios catarinenses, que levou acesso asfaltado, vereador Ademir, com a descentralização a todos os municípios de Santa Catarina. Quem não lembra da descentralização? Ontem, mais uma reunião de uma regional do MDB, a regional da Amurel se reuniu em Florianópolis. O partido é vivo, um partido que não vive das redes sociais, que vive da presença das pessoas, e aí eu parabenizo o meu presidente estadual, deputado federal Carlos Chiodini. Onde Vossa Excelência estiver, eu estarei, porque sou um soldado do MDB, sou talhado numa forma que não se verga as dificuldades e respeita principalmente a hierarquia partidária, como alguns, inclusive localmente, não respeitam, vereadora Giovana, não respeitam. Por isso, viva o governo Jorginho Melo e viva a sustentação que o MDB dá a este governo, que, aliás, eu faço parte, do governo estadual e do governo municipal, porque eu sou do MDB, e o MDB é isso, é o partido da sustentação e da governabilidade, e eu nunca escondi isso. Todos sabem que eu falo isso, porque quem fala a verdade não merece castigo. Quero também fazer coro à fala da vereadora Gorete, que mencionou sobre o cerco de Jericó, mencionou o nosso padre Eloir, nosso pároco, presidente da casa, vereador Márcio Darossi, também falou, um cerco de Jericó que foi excepcional, que uniu as famílias dos criciumenses, e dizer com muita tranquilidade que o Coliseu não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja, e não será as pessoas nas redes sociais que calarão a igreja de Cristo permanece viva. Por fim, eu quero falar que eu sou um apaixonado por Santa Catarina. E no último final de semana, eu tive o privilégio de conhecer a Fazenda Senhor do Bonfim, lá em São José do Cerrito. Uma fazenda que tem quase 100 anos, vereador Obadias, que recebe turistas de todas as regiões. E aí eu quero mencionar aqui esse casal querido, a Arina Medeiros de Lima e o Edson Bibiano de Lima. Inclusive, sugiro a vossas excelências que, se quiserem fazer treinamentos das suas equipes, um lugar isolado do barulho, do estresse, um lugar que tem ocas indígenas de 1.500 anos, vereador Obadias, que inclusive tem um projeto de revitalização para as pessoas entenderem como aquela comunidade indígena dormia. Fazenda Senhor do Bonfim, lá em São José do Cerrito. Vale a pena conhecer, porque Santa Catarina é o melhor estado do Brasil e nós podemos provar. Viva Criciúma e viva a Câmara de Vereadores também. Vereador republicano, vereador Aldinei Potelec, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Antônio Manuel, Toninho da Embralite. Senhor presidente, eu não tenho um discurso tão eloquente quanto o vereador que me antecedeu aqui,
mas uso essa tribuna nessa tarde, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, a vereadora Goretti, a vereadora Giovana, os colegas vereadores, o suplente vereador Hugo Nascimento, presidente de Santo Antônio, que acompanha essa sessão, seja bem-vindo. Vereador Ademir Honorato, grande líder do PL, do Partido Liberal, hoje aqui na Câmara de Vereadores. Presidente, antes de mais nada, ontem eu não estive presente na sessão, estava em viagem a Florianópolis, mas eu preciso aqui parabenizar o governo Vaguinho. Foi apresentado na última semana a aprovação, a pesquisa de aprovação, os números de aprovação do governo Vaguinho. E, na minha opinião, senhores vereadores, o maior desafio do prefeito Wagner e do seu vice-prefeito Salésio e de toda a equipe de governo foi superada com a divulgação desse índice de aprovação. Desafio porque eu participei da gestão do governo do prefeito Salvador e nós tínhamos uma aprovação de mais de 90%. Chegamos a ter 93% de aprovação no governo do prefeito Salvador. E a grande expectativa do prefeito eleito, então, Wagner Espíndola, com seu vice Salésio, era justamente dar continuidade aos projetos, aos programas que o prefeito Salvador e na sua administração fez. E o resultado apresentado na semana passada, ultrapassando aí 82% de aprovação, comprovou, nesses primeiros 6 meses de governo, que, de fato, o prefeito Wagner está alcançando as expectativas do cidadão criciumense, dando continuidade aos trabalhos. Então, parabéns ao prefeito Wagner, parabéns ao vice-prefeito Salésio Lima e toda a equipe de governo do município de Criciúma, que tem trabalhado bastante para que esse governo dê continuidade e seja um governo de frente para o futuro. Uma outra pauta que me traz essa tribuna nessa noite, ontem eu participei de um evento com o presidente nacional do Republicanos em Florianópolis, bem como o nosso presidente estadual, o Jorge Guetem, com a presença do prefeito da maior cidade, da capital, o prefeito Topázio, e também com a presença do governador Jorginho Melo. Tivemos inúmeras filiações, inclusive quero aqui dar as boas-vindas, saudar e dar as boas-vindas ao deputado Darcy de Matos, suplente de deputado federal, já foi deputado federal, que era do PSD e que hoje, ontem assinou ficha oficialmente no Republicanos e passa a integrar as fileiras do Republicanos a partir de ontem e disputará a eleição do ano que vem como pré-candidato aí a deputado federal. O partido projeta um crescimento nas urnas aqui em Santa Catarina de 2 deputados federais, de 4 ou 5 deputados estaduais e, a nível do Brasil, em torno de 50 a 60 deputados federais, uma bancada aí crescendo quase que 50% da sua bancada. Um outro assunto que me traz essa tribuna, eu estive ontem fazendo uma visita rápida, uma passagem rápida na Secretaria de Portos e Aeroportos do Estado de Santa Catarina e fui na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Senhores vereadores, nós precisamos, diante das situações que nós encontramos na cidade de Criciúma e na região sul do Estado, com notícias, por exemplo, do que nós tivemos nos últimos dias, nas últimas semanas, com a Dexco fazendo com que parte dos seus funcionários fosse demitida, desligada, está mudando a sua produção, e nós temos essa ameaça real da descontinuidade das indústrias cerâmicas. Nós precisamos buscar alternativas para suprir as necessidades no que diz respeito ao valor adicionado, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico da nossa cidade e da nossa região. Por isso, eu fui ontem na Secretaria da Indústria e Comércio, que é coordenada pelo secretário Silvio Drevic, que faz um excelente trabalho, e conversei lá com o secretário executivo do Fórum Permanente, Fórum Estadual Permanente da Micro e Pequena Empresa, que é coordenado pelo Elton de Jesus,
Esse fórum ele é um espaço onde o micro e pequeno empreendedor e o empreendedor individual catarinense vêm para debater, para levar suas demandas. É um espaço de ouvir as demandas e acaba sendo um espaço que faz uma ponte entre o microempreendedor, o empreendedor e a pequena empresa, o pequeno empresário, com o governo do Estado. E nós estamos trabalhando junto à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, especialmente junto ao Fórum, para que nós possamos ter um comitê do Fórum da Micro e Pequena Empresa aqui na cidade de Criciúma e na região, para que nós possamos também levar as demandas dos nossos empresários para o governo do Estado. E eu tive a grata felicidade, aí eu preciso parabenizar o governador Jorginho Melo, que também alcança índices de aprovação em torno de 80% no Estado, fruto de um trabalho sério, como o próprio programa do governo, né? Santa Catarina levado a sério. Pela segunda vez, o governo do Estado já visitou e atendeu todos os 295 prefeitos do Estado de Santa Catarina, demonstrando, e aí a sua aprovação de governo demonstra o bom trabalho que o governo tem feito, mas eu tive a grata surpresa, pensando no desenvolvimento econômico, pensando naquilo que o governo do Estado tem feito em favor dos nossos empreendedores, e nós temos inúmeros programas, vereador Nicolas, do governo do Estado, para apoiar os empreendedores. O Pronamp, o Proemprego, o Prodec, o Juro Zero, são inúmeros os programas que nós temos, que o governo do Estado tem para apoiar os nossos empreendedores, e por isso que nós estamos criando aí a frente parlamentar da micro e pequena empresa. Obrigado, presidente. Bom, colegas vereadores, antes de passarmos para o grande expediente, vou pedir aos colegas vereadores para que façamos um minuto de silêncio por mais uma atrocidade que acontece no nosso país, a invasão a uma escola, onde uma criança de 9 anos acaba perdendo a vida pelo ataque de um adolescente. Vivemos isso aqui em Santa Catarina e agora aqui no nosso estado vizinho, no Rio Grande do Sul. Então, peço aos colegas vereadores um minuto de silêncio. Em nome de Vitor André Kengel Gambirazi, de 9 anos. Foi a criança que acabou perdendo a vida. Obrigado, colegas vereadores. Então, terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito a secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação de número 330/2025, autor Antônio Manuel. Instalação de hastes e lâmpadas em 2 postes de iluminação pública na rua Líbano José Gomes, sendo um localizado de frente ao residencial Vila Delon e a outra de frente ao Bar do Zizo, no bairro Progresso. Indicação de número 331/2025, autor Antônio Manuel.
pintura de faixa de pedestre na rua Aristides Zamboni, de frente ao Mercado Renascer, bairro Renascer. Requerimento de número 445/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto para a construção de faixa elevada em frente à escola Anjo da Guarda, na rua Dr. José de Pata, 153, Centro, Criciúma, Santa Catarina. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 446/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há estudo para a implementação de uma ciclofaixa na rua Líbaro João da Silva, bairro Verdinho. Ressaltamos que esta via é a principal ligação de acesso ao bairro, o que a torna essencial para o deslocamento diário dos moradores. Além disso, nas proximidades há uma escola, igreja e comércio local, fatores que contribuem para o extenso fluxo de pedestre e ciclista. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 447/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: considerando os inúmeros acidentes que vêm ocorrendo no cruzamento das ruas Arthur de Souza e Pedro Rodrigues Lopes, bairro Comerciário, situação já relatada na indicação de número 905/2022 e no requerimento de número 258/2003 e no 320/2025. Há intenção de outras providências, projeto para a construção de faixas elevadas ou outro dispositivo redutor de velocidade no referido local? Além da colocação de placas de sinalização e pintura horizontal? Em caso de resposta positiva, quando será realizada a implementação da resolução? Em caso de resposta negativa, justifique. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Presidente, esse requerimento 320 foi simplesmente 127 requerimentos atrás, né? A gente está falando do cruzamento da Pedro Rodrigues Lopes com Arthur Souza, onde tem uma escola, bairro Comerciário, a subida para o City Club, saindo da Avenida Centenário em direção ao City Club. Há cerca de um mês, quando a gente aprovou esse requerimento 320, eu subi aqui e disse que se vai ter alguma morte naquele cruzamento e não vai ser tragédia, não vai ser acidente, vai ser homicídio. Porque isso já está informado, já está avisado. Fizeram 2, 3 pinturas no asfalto lá. A comunidade pede uma providência mais forte em relação ao local. É constante. Toda semana eu tenho recebido fotos. A partir de agora, a cada foto que eu receber, vai ser um requerimento em relação a esse assunto. Por quê? Porque se tiver morte, foi homicídio. E a comunidade e a pessoa a família, vai ter todo o direito de cobrar do município uma indenização, porque o município vai estar muito mais do que informado. É uma esquina de uma escolinha de educação infantil. Os carros sobem ali numa velocidade muito grande e tem que ter redutor. Ah, mas tem que educar o motorista. Cara, já está claro que precisa fazer alguma coisa além disso. Então, vamos fazer. Algo precisa ser feito nesse cruzamento. E cada foto nova que eu receber dos moradores do encontro da Pedro Rodrigues Lopes com Arthur Souza vai ter um requerimento para ficar registrado a situação. O requerimento continua em discussão. Não havendo com a palavra o vereador Juarez Jesus. Presidente, hoje até conversei com o presidente, o vereador Márcio,
da possibilidade, eu não sei, da equipe técnica, de repente, de a gente conseguir, quando a gente recebe, eu recebi fotos desse cruzamento, e às vezes a gente está discutindo aqui, a gente poder colocar para que as pessoas, para que a gente possa assistir aqui na sessão. Eu não sei se existe essa possibilidade, eu sei que tem que colocar 1 hora antes e tal, e dificulta muito, porque às vezes chega aqui na hora para a gente poder mostrar e dar respaldo para o que está falando. O que o vereador Nicola está falando aqui na tribuna, eu recebi também, vereador Nicola, diversas vezes. E aquele local ali acontece com frequência. Eu não sei tanta dificuldade que tem essa DTT de resolver essas questões de sinalização. Então, eu subo aqui para fazer coro com o vereador Nicola e também para solicitar ao presidente se existe essa possibilidade aí de a gente colocar fotos no horário, no momento de discussão, no horário político, ou discutindo requerimentos. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 448/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando se há previsão para a manutenção de pavimentação de lajotas na rua Abrão Carlos Benetton, bairro Mina Brasil. Não havendo, é possível incluir tal demanda no cronograma de manutenção no município? Não tendo a possibilidade, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 332/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção da capa asfáltica na rua Everson Ramos Jesuíno, de frente ao número 338, bairro Imperatriz. Indicação de número 333/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção e recolocação das lajotas na rua José Nazareno, próximo à Pizza Dom, bairro Quarta Linha. Indicação de número 334/2025, autor Antônio Manuel. Instalação de placas denominativas indicativas com respectivos CEPs em todas as localidades do bairro Colonial. Indicação de número 335/2025, autor Valdecir Bittencourt. Instalação de placas de sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Belém, Maceió, bairro Brasília. Indicação de número 336/2025, autor Valdecir Bittencourt. Construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestre na rua Pedro Rodrigues Lopes, esquina com Arthur de Souza, de frente à Escolinha Infantil Arca de Noé, bairro Comerciário. Requerimento de número 449/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Realização de audiência pública no dia 30 de julho de 2025, às 19 horas, no Centro Comunitário do bairro Nova Esperança, com o objetivo de discutir com a comunidade a implantação de mão única na rua Fausto Antônio Marques. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 450/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando se há previsão para a conclusão da obra da cancha de bocha do Parque dos Imigrantes. Não havendo a justificativa, ainda questiona quais os motivos levaram a demasiada demora para a sua conclusão. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 451/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando se há previsão para a instalação de iluminação pública na ponte nova construída no bairro Rio Maina. Não havendo previsão, a justificativa. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, eu venho aqui parabenizar o governo Vaguinho. Não, eu vim aqui especificamente para falar sobre o Celcinho Menezes. Ele entrou em contato comigo hoje à tarde, questionando sobre esse requerimento, porque ele olha as indicações e requerimentos que a gente faz e busca entrar em contato antes
da sessão para já entender o que está acontecendo, para não esperar chegar lá. Pô, achei muito legal a atitude dele. E eu quero aqui parabenizar o Celcinho por isso, Celcinho que eu já conheço há muito tempo. E eu achei muito legal. Ele entrou em contato comigo, eu estou falando aqui daquele pontilhão novo, Neto, que você conhece muito bem, lutou por ele. E volta e meia eu recebo, mas está escuro, está escuro, está escuro. E aí eu fiz o requerimento e o Celcinho me ligou e disse, Nicola, seguinte, a gente vai lá, arruma, furtam. Depois a gente vai lá, arruma de novo, furtam. A gente agora está tentando encontrar algum meio de colocar a fiação presa, escondida, numa caixa. A gente está encontrando algum meio de fazer isso dar certo. Por quê? Bota, furta, bota, furta. Então, por isso que nesse momento está escuro, porque eles estão tentando encontrar esse meio para resolver. Então, fiquei contente com a resposta dele. Vou manter o requerimento por uma questão protocolar para ter a resposta e poder encaminhar para o cidadão que me pediu essa informação, mas fico feliz com o pronto retorno que tive do Celcinho Menezes. Concedo sim uma parte ao vereador Marcos. Obrigado, vereador Nicola, pela parte. Mais roubo de fio e o decreto que regulamenta a lei para receptadores que foi aprovado por esta casa ainda não foi elaborado. Procuradoria do município, ajuda nós aqui, ajuda a cidade. Mais um requerimento que fala de iluminação pública e nós não temos o decreto que regulamenta a lei para receptadores. Até porque o procurador vai querer a nossa ajuda agora para aprovar essa nova lei, né? Então, ele que ajude a gente. Vereador Neto, com certeza, concedo a parte. Bem lembrado, vereador Nicolas. Na verdade, aquela iluminação foi feita ali para a inauguração e também foi um desenho de uma arte de Natal, né? Até na época, a Roseli De Luca trabalhava lá no gabinete e nós alinhamos e articulamos isso aí na época. Hoje eu conversei com o secretário Cláudio e na próxima semana, essa passarela que o vereador Nicolas está comentando aqui, ela vai levar o nome, claro, se os vereadores colaborar, e a gente vai fazer essa iluminação, promessa do governo, da Solange Scott. Solange Scott, que foi uma referência para o distrito de Riumaina. Essa passarela, vereador, hoje ela não tem nome, né? E nos próximos dias, com um projeto que nós vamos botar na casa, e promessa do governo, e vai acontecer a iluminação da passarela, juntamente com o nome que vai abrilhantar da Solange Scott. Merecedora, já foi presidente da Casa da Cultura, vereadora há 30 anos lá no Colégio Giaca. Então, bem lembrado, vereador. Sugiro, inclusive, ao senhor para que esse projeto de lei seja um projeto aprovado na sessão itinerante do bairro Riumaina, no distrito no Riumaina. Seja um projeto de lei para ser aprovado na nossa sessão lá. Seria uma das ações possíveis. Posso conceder uma segunda parte? Acho que não pode, né? Então tá. Obrigado, vereador. Vereadores, o assunto pertinente eu não cortei, mas na realidade ele fugiu bastante, só para a gente se atentar, mas eu sei que justificou a questão do debate. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 337/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção da pavimentação asfáltica na rua Mazueto Luiz Rosso, no trecho que compreende o acesso à rodovia Luiz Rosso. Requerimento de número 452/2025, autor Aldinei João Potelec. Formação da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Requerimento 452/2025. Frente Parlamentar da Micro e Pequenas Empresas. Conforme o inciso 4º do Regimento Interno, declaro instituída a Frente Parlamentar da Micro e Pequenas Empresas, a qual deverá ser instalada em 10 dias, após o cumprimento do requerimento de pelo menos 3 adesões. Os pedidos de adesões deverão ser encaminhados a esta presidência até o dia 18 de julho do 7, próxima sexta-feira, através do memorando protocolado no sistema da Casa. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec.
Presidente, agradeço Vossa Excelência e a todos os colegas vereadores que assinaram para que nós pudéssemos criar essa frente parlamentar da micro e pequena empresa, inclusive aqueles que não conseguiram assinar no sistema. Eu achei que todos poderiam ter assinado, mas quando completa as 6 assinaturas, automaticamente é protocolado, e eu entrei em contato com todos os vereadores pedindo que assinassem. Agradeço o apoio de todos os vereadores e convido, então, todos os vereadores, todas as bancadas que possam indicar os seus representantes para compor essa frente parlamentar da micro e pequena empresa. Obrigado, presidente. Requerimento de número 453/2025, autor Daniel Formentin Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando sobre a possibilidade de realização de estudo para a revitalização do calçamento da rua Fausto Antônio Marques, localizado no bairro Nova Esperança. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 454/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre o atendimento da especialidade de otorrinolaringologista na rede pública de Criciúma. 1. Quantos médicos otorrinolaringologistas estão atualmente atendendo no município? 2. Qual a previsão para a contratação ou ampliação do número de profissionais dessa especialidade? 3. Quais os motivos que têm levado à baixa disponibilidade de atendimento na rede municipal? A demanda por essa especialidade é constante e afeta diretamente crianças, adultos e idosos. É fundamental que o município assegure atendimento digno e acessível à população. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 338/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Substituição das lâmpadas queimadas nos postos de iluminação pública, localizado na rua João Ronque, próximo a Seven Eventos, bairro Liberdade. Requerimento de número 455/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações referente ao processo seletivo que deveria ocorrer no ano 2020, mas devido à pandemia, o mesmo foi cancelado. Quantas pessoas estavam inscritas? Quantos inscritos foram reembolsados? Quantos ainda faltam receber? Como os inscritos poderão solicitar seus reembolsos? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso de número 14/2025, de autoria do vereador. Desculpa, vereadores. Em única discussão e votação, a moção de apoio, número 14/2025, de autoria do vereador Neri Xavier, ao PLD número 0305/2025, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a LESC, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui o programa estadual SC0, Moradores em Situação de Rua. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da matéria. Referido projeto visa instituir uma política pública permanente e estruturada com ações integradas de acolhimento, assistência, saúde, capacitação e reinserção social profissional das pessoas em situação de rua. Trata-se de uma iniciativa
essencial que busca enfrentar de forma humanizada e eficaz a realidade da população mais vulnerável do nosso Estado. A proposta dialoga diretamente com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da erradicação da pobreza e da promoção do bem de todos, sendo um instrumento importante para a reconstrução de vidas por meio do acolhimento, da inclusão e da cidadania. Diante disso, este representante popular reconhece a relevância da referida proposta e manifesta publicamente seu apoio à matéria em tramitação. Ante exposto ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata dessa sessão a moção de apoio ao PL número 0305/2025, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Leste. Vereador Neri Xavier dos Santos. A moção está em discussão. Com a palavra, proponente, vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, senhoras vereadoras e também o povo que nos assiste pelas redes sociais e pela tribuna. Essa moção de apoio, ela veio ao meu coração por tratar de pessoas, né? Então, nessa moção de apoio referente ao projeto de Santa Catarina Zero Morador em Situação de Rua, do deputado Marcos da Rosa, que está em tramitação desde o dia 20 de maio de 2025, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Por ser um projeto de uma importância, ele tem o meu apoio e gostaria de agradecer a todos os meus companheiros vereadores que nos apoiam esta causa junto comigo, pois trata de pessoas que precisam do nosso apoio. Então, eu gostaria de agradecer, né, e ao deputado Marcos da Rosa, que provavelmente nesse momento está nos assistindo, que faz um bom trabalho, um bom mandato, e tem um olhar muito especial para o Criciúma. Eu quero agradecer a todos os meus companheiros. Obrigado a vocês, companheiro, ao deputado Marcos da Rosa. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei PL 024/2025, de autoria da vereadora Guarete Mendes Correia Boaroli, que torna obrigatório a fixação de placas de identificação em terrenos baldio-urbanos existentes no município e da outras providências. Justificou o veto pela inconstitucionalidade formal da matéria. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela manutenção do veto e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o veto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o veto. Votação liberada. O presidente não vota no projeto, mas vota no veto. Doutor Luiz. Votação encerrada. O veto foi aprovado por 11 votos favoráveis e 5 votos contrários.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 62/2025, de autoria do vereador Marcos Machado, que autoriza a utilização de vagas comuns de estacionamento por idosos e pessoas com deficiência, na inexistência de ocupação das vagas preferenciais do município de Criciúma e outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Educação foi dispensado e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o autor, vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, obrigado. Senhores vereadores, o PL 62 de 2025, ele surgiu no nosso gabinete por conta da demanda que nós temos a partir da terceira idade. Todos sabem que eu tenho um assessor, o seu Aldo Batista, ele é vinculado à Associação dos Aposentados aqui em Criciúma, e inclusive, a gente tem recebido essa cobrança porque foi uma das nossas plataformas de campanha eleitoral de buscar essas vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Então, nós tínhamos um prazo, e aí é um prazo dentro do gabinete, para tentar aprovar isso em plenário, para levar ao prefeito municipal para buscar a sanção dessa lei. O projeto, em resumo, ele busca a autorização da utilização gratuita de qualquer vaga de estacionamento, pública ou privada, de uso coletivo por idosos ou pessoas com deficiência devidamente identificadas, no caso de todas as vagas destinadas a esses grupos estarem ocupados ou inexistentes no local. Lembrando também que o Poder Executivo terá 60 dias para regulamentar essa lei a partir da sua publicação. E aí eu subo essa tribuna também para pedir ajuda do vereador líder do governo para buscar essa articulação para a gente conseguir chegar a contento, agradar a sociedade e também ao governo municipal. Obviamente, pedir o voto dos colegas na aprovação desse projeto, que é muito importante para as pessoas em Criciúma. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo, PL 64/2025, de autoria da vereadora Gorete Boroli, que denomina Rua Professora Erenzi Banganelli. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo, PL 65/2025, de autoria da vereadora Gorete Boroli, que denomina a Rua Antônio Nascimento Costa. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada.
projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei de resolução PR 04/2025, encaminhado pela mesa diretor, que institui o Diário Oficial Eletrônico na Câmara Municipal de Criciúma. A assessoria jurídica opinou pela legalidade e constitucionalidade. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados. E o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme a aprovação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 14 de julho, segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos e que Deus nos acompanhe.